Oi, gente, tudo bem? Eu decidi que no canal Navaldaia eu também colocaria alguns vídeos não só de yoga e de meditação, mas também vídeos que ajudem a mim e a vocês na prática do autoconhecimento com alguns temas que, que a gente pode discutir, eu contando algumas experiências da minha vida, como que eu lido, e assim isso pode ser útil para mim e para você, e a gente vai fazer isso sempre nesses vídeos de reflexão, né? Sempre tomando um cafezinho, tomando um chá, ou algo que vocês queiram, uma água. Eu vou fazer hoje para mim um matcha latte. Quer dizer, ele já é pronto, né? Só vou esquentar o meu leite. Então, vamos esquentar o leite e daí a gente vai conversar um pouco hoje sobre lidar com o luto. Vamos lá. Bom, gente, eu vou tomar isso aqui, que é tipo um pozinho que vem. Ele é uma marca alemã, eu tomava muito quando eu morava na Alemanha e é bem facinho de fazer. Eu gosto de esquentar o leite aqui no aerotino da Nespresso. E, gente, eu amo café. E aqui tá uma bagunça. Vamos colocar o leite aqui. Agora vamos ligar. Ele faz espuma, só que como é leite vegetal, ele não vai fazer espuma. Agora vamos só esperar e daí vamos conversar sobre o luto. Bom, ele já terminou aqui, agora eu só vou tirar o leite. Aí tá bem quentinho, bem gostoso. Só espero que eu não tenha colocado numa xícara muito pequena. Vamos ver se vai dar. Acho que vai dar. Acho que deu quase. Olha, ainda sobrou um pouquinho aqui que depois eu tomo. Agora vamos mexer ele bem. Nossa, acho que eu peguei uma xícara mesmo pequena. Bem simples, bem prático. Ele é meio carinho por ser importado, mas eu acho que tem horas que a gente tem que se dar o luxo para algumas coisas na vida, né? Bom, eu vou mexendo aqui, já a gente se encontra para conversarmos. E, gente, esqueci só de falar uma coisa. Alerta de gatilho, gente. Temos assuntos sensíveis, né? O luto é um assunto sensível, né? Mas alerta de gatilhos para quem não se sente preparado em falar de relacionamentos que acabaram, ou de traições, ou até mesmo de suicídio. Então eu recomendo para que pessoas que possam ter alguma depressão, não se sintam muito à vontade a escutar essas histórias. Então eu peço para que deixem de ver o vídeo, tá? Porque pode dar gatilho, tudo bem? Com todo o meu amor. Não precisam ver o vídeo, mas vejam os outros de yoga, tá bom? Fiquem bem. Olha, eu aqui com meu matcha, adoro matcha. Mas antes de mais nada, gente, esse vídeo é mais para que eu não sou psicólogo, sou um mero professor de alemão, minha outra área, ensino yoga. Então, esses assuntos sensíveis, né? Eu vou estar comentando em alguns vídeos, né? Para que ajude a mim, como uma forma de, como minha prima fala, que é psicóloga, né? Falando, a gente ajuda a processar as coisas melhor, né? Minha terapeuta fala também isso. Então, mais para ajudar a mim e para quem estiver passando por situações parecidas, e logo a gente pode trocar experiência, né? Então, o vídeo vai ser mais sobre as minhas experiências. Bom, pra gente falar sobre o luto, gente, eu decidi começar essa série de vídeo aqui no canal justamente porque é uma coisa que eu tenho vivido nos últimos 5, 6 meses, nesse último semestre, né? O luto. O luto de uma pessoa viva, né? De um ex-relacionamento que não deu certo e acabou das piores maneiras que um relacionamento pode acabar. E o luto de uma pessoa que morreu, de um amigo meu, que fazia muito tempo que eu não conversava, mas era um amigo da Alemanha, a gente morou anos na mesma casa. E há 2 semanas eu tive a notícia, ele estava desaparecido, foi encontrado morto, pendurado numa árvore, assunto sensível, né?
suicídio. Como que a gente lida com isso, né? A escola, a família, a gente não é ensinado a lidar com isso e a gente não tá preparado a lidar com isso, né? Será que, por exemplo, o luto de uma pessoa viva, né? Um relacionamento que acabou, um amigo que brigou, né? Alguém que te trai, né? Existem N formas de traição, alguém que mente pra você e você fala, eu não quero mais essa pessoa na minha vida, né? Não me serve mais, não me acrescenta mais. A gente vai ter um vídeo sobre o relacionamento e daí eu falo um pouco do meu, do antigo. Aí os gatos aqui. E a gente até pode estar preparado para tirar uma pessoa da nossa vida quando não nos serve mais, quando não nos acrescenta mais, quando nos machuca muito. Mas eu luto mas e uma pessoa que morre? Um suicídio ou um acidente, não sei, a pessoa morreu. Será que a gente está preparado? Eu posso falar por mim, eu não sei muito lidar, por exemplo, com a morte específica. Eu nunca soube. Ainda mais, mas mexeu comigo. Mexeu por ser um amigo, mexeu por ser uma pessoa que eu convivi há anos. A gente fazia aniversário no mesmo dia, então todos os aniversários a gente comemorava junto. E a pessoa se vai, né? É difícil falar sobre isso, né? Nessas 2 semanas eu tento processar, converso com a mãe dele diariamente, eu morei na casa dela, né? Mas como que a gente processa uma coisa dessas, meu Deus? Eu não sei. Em questão do ex-relacionamento, é uma coisa que ainda eu tô no meu processo de cura, né? Tentando resignificar tudo, né? Claro, a gente passa, tanto no luto de pessoas vivas quanto de pessoas que morreram, a gente passa pelo mesmo processo, né? É a negação, é a barganha, né? A barganha, no caso de uma pessoa que faleceu já um pouco mais. Já, acho que nem. Quer dizer, eu não entendo muito, mas acho que não acontece. Mas é a raiva, é o ódio, a depressão e depois vem a aceitação. E uma vez eu conversando com um primo meu, que tinha perdido um primo dele há uns anos atrás, e a gente tava conversando o que é pior, né? O que dói mais? Você perder uma pessoa que você amava e a pessoa simplesmente te decepciona, te machuca, te fere, e você desperta e fala, poxa, aquela pessoa não é quem eu imaginava que era, né? Eu tava vivendo uma mentira. Ou uma pessoa próxima que morre. O que dói mais? Será que são dores diferentes? Eu não sei. Eu não sei dizer. Eu acho que, na minha opinião, lidar com o luto de uma pessoa viva, eu acho que ela é um pouco mais pesado e difícil do que alguém que já se foi. Por que eu penso isso baseado nas minhas experiências, né? Tive outros relacionamentos que não deram certos, né? Tive amigos que não foram tão amigos assim. E que a gente tem que matar essas pessoas dentro da gente, né? A gente perdoa uma, perdoa duas e a pessoa continua, né? Aprontando com a gente. Mas de uma pessoa viva, né? A pessoa, ela te decepciona, ela te machuca, ela te fere, você deposita tanto amor para aquela pessoa e aquela pessoa te paga como? Com mentiras, com traições. Quando a gente vai abordar mais esse tema na parte de relacionamento e daí eu conto um pouquinho do que eu passei. Claro, sem expor ninguém, obviamente, né? Só que aquela pessoa, aí você fala assim, se você já tem uma maturidade emocional, como eu, através de muita terapia, eu acredito que eu tenha um pouquinho, com a experiência dos outros, tenha ganhado um pouquinho de maturidade emocional,
Fala assim, meu, não é pra mim, não quero mais. Com muita dor, sai da minha vida, eu saio da sua. E cada um seja feliz, né? Aquela dor. E você tendo que lidar com aquele término, com aquela dor. E daí, a pessoa, ela não tá viva. Então, tipo, quando a pessoa ela vai embora, ela leva com você todos os sonhos. Ih, o trem passando. Mas vamos continuar. Ela leva com você os sonhos que você tinha com ela. Ela leva, né, com ela mesmo todos os projetos, todas as idealizações que você tinha. E muitas vezes, quando você está apaixonado, você esquece que aquela pessoa é um ser humano. Você deposita muitas ilusões. Eu depositei muitas ilusões. E ela vai embora e leva tudo aquilo com ela. E durante o processo de cura e de aceitação e de tudo mais, a pessoa, ela tá viva ainda. E ela pode te ferir mais, ela pode te decepcionar mais, ela pode te machucar mais. O que deixa o processo mais difícil. A pessoa que morreu, como por exemplo esse meu amigo, infelizmente, a gente carrega muitos porquês na nossa cabeça, né? Por que ele fez isso? Ele nunca transpareceu. Tudo bem, fazia muito tempo que a gente não conversava e tal, desde que eu voltei pro Brasil, mas não combinava com ele nunca teve traços depressivos, não que a gente percebesse. Mas por que eu não percebi? Eu lembrei dele uns dias antes de ele ter desaparecido. Por que eu não procurei? Ele estava talvez vivendo a mesma coisa que eu estava vivendo. E realmente ele estava vivendo esse processo de luto de pessoas vivas. A gente podia ter dividido temas, dividido experiências, e talvez um acolhesse o outro e talvez ajudasse. Mas não tinha como eu saber. Mas a gente sempre fica, por quê? Por que meu relacionamento acabou? Por que esse meu amigo morreu? Por que o fulano me traiu? Por que o cicrano se matou? Só que esse meu amigo, ele morreu. Eu nunca mais vou ver ele. Nunca mais vou falar com ele. Ele partiu levando todas as idealizações que eu tinha sobre ele, tudo que eu imaginava sobre ele, ele levou junto com ele. Só que ele não vai conseguir fazer com que o processo seja mais difícil, né? Ele não vai ter mais a oportunidade de me machucar ou de me decepcionar, porque a pessoa faleceu. Só que também a gente tem que lidar com um ponto de nunca mais eu vou ver a pessoa, né? Quem tem uma religião acredita, vou ver no céu, vou ver no plano espiritual e tal. Mas na parte terrena nunca mais. A mãe desse garoto perdeu o filho. Como que tá a cabeça dela? Nunca mais vai ver o próprio filho, né? O garoto era 2 anos mais novo que eu. É difícil. A gente não sabe lidar com... Eu, pelo menos, não sei lidar. Eu não sei lidar muito com perdas, apesar de fazer parte da vida, né? Eu acho que também tem que tomar muito cuidado da gente não romantizar o problema. Não romantizar o relacionamento tóxico que não deu certo, ou o amigo que se matou, digo assim, romantizando, tipo, tudo tem lições, serve de lições, experiência, claro, serve, consequência, uma das consequências é as lições e as experiências. Mas será que a gente tem que passar por isso muitas vezes? Será que a gente sempre tem que aprender na dor? É complicado. O pior do luto, eu acho, nos 2 casos, pelo menos pra mim, é a falta não é permanência que eu diria, é a falta de estabilidade, né? Nos 2 casos, tem dias que você acorda bem, acorda positivo, né? Acorda, hoje vai ser um dia bom, hoje vai ser um dia que vai dar tudo certo, tô animado, tô feliz, vou pro meu trabalho, gravo meus vídeos, cuido da minha casa, dos meus gatos. Só que no processo do luto,
não existe equilíbrio, não existe estabilidade. Porque no dia seguinte, você pode acordar ruim, mal, triste pra caramba. Seja por causa de um caso, né? Seja por causa do ex-relacionamento, seja por causa do amigo que morreu. Um dia impera uma coisa, outro dia impera outra coisa. Você não sabe o que esperar do dia seguinte. Você não sabe esperar se amanhã você vai acordar com aquela dor, com aquela falta, com as dúvidas, né? Algumas com as culpas. A gente conversa na terapia, a gente medita, a gente reflete, a gente conversa com os amigos, né? Não, vai ficar tudo bem, é assim mesmo. A gente sabe que é assim mesmo, e é assim mesmo. Nossa, quando tem vezes que eu acordo mal, assim, e choro o dia todo. Eu sei que é um processo normal e eu sei que é assim. Eu já passei por antigos relacionamentos que não deram certo. Nunca perdi um amigo mesmo que morreu. Então, pra mim, isso tá sendo novo. Mas, de qualquer forma, eu sei que faz parte do processo essa instabilidade, essa sensibilidade, essa inconstância, dias bons, outros ruins e tal. Mas dá medo, né? Porque a gente não sabe o que espera, a gente não sabe como que vai estar a nossa emoção, nossos sentimentos no dia seguinte. Eu acho que esse que é o pior, por exemplo, de uma pessoa que sofre depressão ou que tenha alguma que tenha alguma coisa assim que a pessoa ela já imagina como que ela possa estar no dia seguinte, mas no vulto não. É cada dia é um dia, é como se fosse um vício, largar um vício. Viver um dia de cada vez. Se aquele dia você tá bem, tem que aproveitar. Se o dia que você tá mal, tem que sentir, né? Acho que de toda essa lição que eu tive em todos esses meses desse ano, né? Desde fevereiro até aqui, é o seguinte: não fuja da dor. Às vezes que eu tentei fugir da dor, quando ela voltou pior. Como minha terapeuta fala, sentimento é para ser sentido. E se pergunta por que você está sentindo aquilo. Aceita aquele sentimento. Como a minha terapeuta sempre fala, dá colinho pro sentimento, né? Então, isso eu acho que é uma das lições que eu tô mais tirando disso tudo, nessa experiência, né? Primeiro, que o tempo cura, cura mesmo. Eu vejo o jeito que eu tava no começo do ano pra agora, né? Claro, a gente não tô totalmente curado, né, emocionalmente, mas o tempo cura, né? Eu penso, poxa, assim, 5 meses, né, 4, sei lá, já tem uma melhora, então imagina daqui mais 4, mais 5 meses, né? Então, de fato, o tempo cura. E sentir, saber sentir aquela dor incômoda. Porque é fácil sentir os sentimentos que são positivos, que são prazerosos, né? Como a alegria, felicidade, satisfação. É fácil. Mas a tristeza, a raiva, né? O remorso, o arrependimento, né? Do tipo, poxa, dediquei minha vida, né? Dediquei uns bons anos naquela situação e não deu certo. Ou poderia ter procurado esse meu amigo, né? Enfim, é sentir esses sentimentos negativos que traz desconforto. E se traz desconforto, traz o desconforto por algum motivo. E é só a gente tendo que olhar para dentro, porque o processo de cura emocional é um processo de que a gente tem que se olhar para dentro, porque as respostas não vão estar do lado de fora, não vão estar no outro, não vão estar nas coisas, vão estar dentro e tentar transformar esse processo como um processo de autoconhecimento, né? Como que eu tô lidando com isso? Por que que eu tô lidando com isso? Por que que eu tô sentindo tal coisa com tal intensidade? Eu acho que essa é um dos maiores aprendizados que eu tô tendo. E aos poucos, ir resignificando uma decepção de uma pessoa que eu não quero mais chegar perto,
mas também resignificando um amigo que foi extremamente próximo de mim e que não está mais entre nós, resignificando tudo. Claro, o tempo é o mestre da razão, é o mestre, né? O tempo é ele que vai ir fechando essas feridas, mas também é o momento de se autoconhecer e de se perguntar dos sentimentos. O que esse sentimento está querendo me dizer? E isso é um trabalho diário que pode levar um tempo. Não é fácil. Meu Deus, como não é fácil. Só que se eu tô passando por isso, nesses dois casos, deve ter um porquê. Ainda não sei. Quer dizer, né, do relacionamento a gente até sei, né? Eu acho que é mais trabalhar o amor próprio, focar mais em você, mas isso é num outro vídeo, a gente fala sobre isso. Agora do meu amigo que se foi, o porquê que eu tô passando por isso, a mãe dele tá passando por isso, né? É difícil. É bom muitas vezes desabafar, botar pra fora. Eu tô fazendo isso sem roteiro, falando com vocês como se eu estivesse falando com a minha terapeuta. Talvez eu esteja falando só pra mim mesmo. Mas eu acho que é deixar o tempo fazer a parte dele e não forçar nada. Só ir no fluxo, sabe? Só ir vivendo. Um dia de cada vez. E aos poucos, que é uma coisa que eu comecei a fazer. E acho que durante uma meditação me veio esse insight. Tentar redescobrir as coisas que me dão prazer, mas nas pequenas coisas. Por exemplo, eu tenho umas plantas aqui. Nossa, eu sempre gostei de cuidar das plantas, eu sempre gostei da minha rotina, né? De acordar cedinho, meditar, fazer minha yoga, cuidar dos meus gatos e trabalhar, voltar pra casa, né? Eu sou virginiano, então eu gosto de tudo certinho, metódico. E então, aos poucos, né, na minha rotina, eu vou tentando redescobrir a beleza desses atos, né? Já que no luto os sentimentos e os pensamentos eles vêm sem a gente controlar, porque é deles, vêm naturalmente, do nada surge uma tristeza, né? Um ódio, uma raiva, sei lá. E a gente é ser humano, a gente tem esses sentimentos, né? A gente tá aqui para evoluir, mas obviamente a gente tem esses sentimentos. Mas eles vêm do nada, né? Então, já que eles vêm do nada, então o que eu posso fazer a não ser senti-los e tentar descobrir a beleza das coisas, a felicidade ou os momentos de felicidade ou de prazer nas pequenas coisas, como por exemplo, tomar meu mate aqui, tomar um café, né? Cuidar dos meus animais, das minhas plantas, da minha casa. É um dia de cada vez. Tem dias que a gente consegue progredir, a gente consegue progredir. De repente, pá, cai de novo. Aí cai de novo, progride. E eu sei que nos momentos mais difíceis, eu penso, o pior já passou. Tá doendo, ainda dói. Dói menos, mas dói. Mas o pior já passou. Eu falo isso pra mim todos os dias. O pior já foi. A pior fase, né, que é a negação, a barganha, e nisso vem a ansiedade. Pra quem tem ansiedade é um horror, né? O que não tem mais. Se vem uma ansiedade, é uma ansiedade, uma angústia, mas ela é pequenininha, né? Mas ainda vem, sente, incomoda, né? Mas ela vem, só que já foi o pior. Então é também trabalhar o autoacolhimento, né? Bom, é a minha experiência, é as coisas que eu vivi, que eu vivo ainda. E eu acho que junto a gente é mais forte. Eu acho que tentar manter a esperança, e muitas vezes é difícil. Meu Deus, como é difícil ter esperanças nos dias ruins. Meu Deus, olha, eu sou uma pessoa extremamente positiva. Só que nos dias difíceis, que você acorda ruim, eu pergunto, meu Deus, de onde tirar a esperança? Porque é ela que move a gente a viver, né? É a esperança.
E quando a gente não tem? Difícil, né? Mas quando eu acordo sem esperança, eu falo, tá tudo bem. Eu sei que um dia ela volta. Como no dia seguinte ela volta, sabe? Da mesma forma que eu sinto que não tem a estabilidade no processo do luto, né? A estabilidade emocional, eu digo, por conta dos sentimentos ruins, enfim, que podem aparecer durante o dia ou já no dia seguinte. Eu também falo, da mesma forma que os sentimentos ruins, né, a tristeza e tal, ela vai aparecer em algum momento, eu acho que os sentimentos bons também vão aparecer. A esperança também vai voltar. Só que a gente não sabe quanto tempo leva um processo de luto. Pode levar meses, né, poucos meses, semanas. Eu ainda tô no processo, né, do meu amigo, acho que faz 2, 3 meses, perdão, 2, 3 semanas que a gente soube da morte dele. Do relacionamento já faz 5, né? É difícil. E as coisas que lembram essas pessoas? Será que a gente deve evitar? Tipo, ouvir uma música? Esse meu amigo gostava de uma banda alemã chamada Modern Talk. Era uma banda dos anos 80, eu acho. Uma banda alemã, eles cantam em inglês, mas ele amava. Eu nem conhecia, eu fui conhecer por ele. Toda vez que eu via, eu lembrava dele. Agora, do outro relacionamento, tinha umas outras músicas que eram nossas, ou que me lembrava outra pessoa. Só agora que eu comecei a encarar essas músicas de novo, sabe? Porque assim, às vezes que eu escutava sem querer, já batia ansiedade, porque o corpo pensa, é alerta, né? Engatilha tudo, né? Vem ansiedade, o corpo acha que você tá em perigo. E eu fui vendo que se eu ouvir um pouquinho de cada uma dessas músicas, que eu amo música, eu sou muito auditivo, eu sei que o meu corpo vai se acostumar e já tá se acostumando. A gente tem que criar estratégias para viver todo esse processo, gente. Estratégias que nos ajudem, né? Muitas vezes tem autossabotagem também, mas tem que ficar muito alerta. Tem que viver o processo do luto. Eu acho que o segredo é viver no aqui e agora. Eu sei que pode parecer clichê, mas eu digo que é o que tá me ajudando. É viver o aqui e agora. E muitas vezes a gente se perde no aqui e agora. Mas tem que se dar o máximo. Porque eu acho que é o remedinho de uma cura um pouco mais rápida é o aqui e agora. Bom, é isso, gente. Já ficou longo o vídeo e não terminei aqui, já já vou terminar. Obrigado pela paciência, gente. Espero que ajude alguém, né, que esteja passando por algo similar. E é isso. Abri meu coração para vocês. Fiquem bem, sempre, tá? Todos vocês sejam felizes.